Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Top. Sou eu, o blog Santo Nome, o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa aí das nossas plataformas. A você que inscreveu-se recentemente, obrigado. A você que acompanha meu trabalho aí há muitos anos, né? Algumas pessoinhas poucas, né? Tem muito, poucas relativo ao tempo que passou, né? Mas é muitas ainda no coração, né? Há 33 anos nós estamos na atividade. E você que me conhece do front, né? Yaga Sankita na praia de Untihisu Medassá, né? Book Distribution, Alimentos para a Vida, Food for Life, enfim. Foi tempos maravilhosos aí que a gente guarda com carinho nos nossos corações, né? E por causa dessa questão, nós estamos sempre 2 vezes ao mês falando sobre o Shia Ekadasi. Ekadasi é o jejum da lua, né? 11º dia da lua, um dia sagrado, né? Na cultura milenária indiana, vulgarmente conhecido como hinduísmo. Hinduísmo não é o termo correto, é a cultura védica, né, milenar. E quando você faz o jejum, né, a nossa vida é uma existência para você. Você pode profanar a sua vida ou você pode sacralizar a sua vida, ok? Então, você entende que nesse mundo, né, você pode buscar por todas as coisas de uma maneira correta ou de uma maneira incorreta, né? E dentro desse mundo, quando você se reconecta com Deus, que é yoga, é o nome da palavra que dá esse sentido de religar-se com Deus, yud, né, religar-se, conexão com Deus, né? Você tem aí a yoga, eu sempre falo para as pessoas, né, que é o pôr o pé na jaca, né? Você agir, praticar a questão. Então você tem lá o conhecimento livresco, você tem um conhecimento dos Purana, dos Vedas, né? Os Puranas são os Smritis, né? As lembranças dos Vedas. Você tem os 4 principais Vedas, que são Shruti, né? E todo esse conhecimento, Ramayana, né? Os Itihasas, o Mahabharata, né? Que é uma epopeia aí que fica sempre eu estou recomendando, que um capítulo do Mahabharata é simplesmente o Bhagavad Gita, a canção falada pelo Senhor Supremo, né? que é o, que é o Gita Upanishad. São tantas instruções, esse santo diálogo é tanta coisa, tanto conhecimento, que é Gita Upanishad, é considerado um Upanishad, porque foi falado nada mais, nada menos por Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então você pode praticar, pôr o pé na jaca praticando Karma Yoga, você pode pôr o pé na jaca praticando Jnana Yoga, pode se transformar em Buddhi Yoga, o Karma Yoga pode se transformar Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, você pode praticar Astanga Yoga, né? Essa palavra yoga, quando você fala yoga ou yoga, o pessoal pensa que aquelas pessoas com a perna cruzada, meditando, né? Fazendo aquelas posturas, controlando a respiração. Isso é um aspecto da Astanga Yoga, né? A yoga é uma escada, que você quer religar-se com Deus. Está nesse mundo material, mas você quer esse contato com o espiritual. E você quer tirar esse caminho de subir essa escada, que é muito distante. Tá certo? Então você tem que fazer essa caminhada e você vai utilizar-se de vários meios da yoga. E a Bhakti Yoga, a yoga da devoção, é a suprema entre todas as yogas. A culminação de todas as yogas, Yogina Pisavesha, quem fala isso foi o próprio Sri Krishna, Yogina Pisavesha, e de todos os yogas, né? Aquele que milita em mim, aquele que pensa em mim, aquele que me serve, é o maior de todos. Então, quando você compreende esse ponto, né, de Deus é o Summum Bono, né, você está pronto para entrar no universo da Bhakti Yoga, a yoga da devoção, do serviço devocional. E você tenta restabelecer com Deus essa conexão que nós já tínhamos, né? Devido a nossa a alma é plena de conhecimento e bem-aventurança, né? Satityananda, olha só. Mas por que eu estou preso nesse mundo material, João? Né? E meu nome espiritual é Jagat Ishvara, tá certo? Por que eu estou preso aí, Jagat? Nesse mundo material, sendo que a alma é plena de conhecimento. É que esse mundo material é muito intenso, muito grande, e a alma é diminuta. Então, pela força, pela persuasão, essa energia material, que é potente também, que é uma das energias de Krishna, ela se faz em 8 energias. Terra,
né? Água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego falso. Ego falso. Cada camada dessas energias é 8 vezes maior que a sequente, né? E chegando na mente lá, é 8 vezes maior que todas as que a inteligência, que o éter. E a camada inteligência é maior que a mente. Só que a mente é tão obstinada e tão forte que ela subjuga, né, por causa da influência dessa energia material, essa capacidade de julgamento, né, fica debilitado. E tem o ego falso, a falsa identificação com esse mundo, né, você se identifica com esse mundo. Então, você fica condicionado, ou seja, você tem uma potência muito grande, mas tá, sabe aquela pessoa que tem o corpo do Mike Tyson no auge e pensa que é franzino? Ele não vai usar toda a potência que ele tem, porque ele está condicionado a pensar como uma criança, ele vai agir como uma criança, ele está condicionado. Quando ele recuperar as lembranças, a memória, descobrir quem ele é de verdade, ele vai usar toda a potência que ele tem. Entende essa questão? Então a fisioterapia da alma, quando você quebra o braço, você vai ficar com o braço engessado, não é isso não? Depois ele ficar engessado, aquele movimento que você tinha com o braço, ele se perde. Você tira o gesso e fala assim, cara, e aí não está movimentando meu braço. Então você irá fazer uma fisioterapia. Na fisioterapia você vai recuperar algo que você já tinha, não é que você... Então, a yoga, e simplesmente, puramente a Bhakti Yoga, é essa questão de recuperar algo que nós já tínhamos. E quando nós conseguimos a autorrealização, a gente vai recobrar isso, aí nunca mais cai. Aí nós nos tornamos Nityabada, né? Enfim. Então, um dos momentos auspiciosos do ano, que tem ao longo do ano, é a oportunidade que é dada a nós de praticarmos o serviço devocional através do jejum, de Sri Ekadasi, né? Quando você faz o jejum para Deus, em serviço devocional, você faz sacrifício, né? Sacro quer dizer santo, e o ofício é um trabalho santo. Você vai santificar não só o seu lar, o seu espaço, mas como o teu corpo. E Deus está no seu corpo também, então aquela coisa vai resplandecer mais. Então, por causa que nós estamos num mundo condicionado, há certos benefícios materiais que são dados para quem faz o Ekadasi, para estimular a pessoa a fazer o Ekadasi. Porque Deus entende que as pessoas têm vários tipos de mente, de interesses, a intenção. E Deus, ele conhece o nosso coração, que ele está dentro do nosso coração e fora do nosso coração. Então ele é Brahma Grahi Janardana, ele conhece nossas intenções. A esposa de Vidura, né? Ela estava tão emocionada servindo Krishna. Vidura, ele era irmão de Dhritarashtra, era o imperador do mundo. Mas ele era um Brahma, ele vivia como um Brahma, uma cabana simples. Ele dava conselho para o rei, mas vivia simples, a vida simples. Né? São outros tempos, né? Pessoas que têm um ideal muito grande. Era um Brahmana, a cabeça da sociedade. E vivia uma vida muito simples. E foi oferecer o que para Krishna? Só tinha bananas, não tinha mais nada na despensa, né? E Krishna estava ali com o seu devotado Vidura. E ela estava tão emocionada de ver Krishna ali, que ela foi servir a banana para Krishna, ela foi tirando as cascas, né? Ela jogava a banana fora e deu as cascas para Krishna comer. E Krishna comeu as cascas de banana. Por quê? Porque Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele aceita a nossa devoção. Entendendo essa questão de devoção, né, não é um malabarismo de palavras, um jogo de palavras através da guiana, né, de conhecimento livresco, né, a questão de controlar a respiração. Essa devoção é algo que está além dessas questões, né? Então, por isso que é muito importante. Lógico que quando você ainda não está 100% em Bhakti, você vai praticar Vaidhi Bhakti, serviço devocional regulado. E tem 3 tipos de serviço devocional regulado que vão mesclar entre si. Então, o Ekadasi, além de você fazer o serviço devocional, também purifica a nossa existência e vai dar também essa questão de benefícios materiais para você ficar motivado a fazer o Ekadasi, né? E espiritualmente você tem um ganho ilimitado, devocionalmente, espiritualmente, e materialmente também você tem muitos benefícios materiais, você vai tirar obstáculos enormes da sua vida. Você que de repentemente aí, quem estuda astrologia védica, né, você está um problema sério aí, você tem lá o Marte na segunda casa, na quarta casa,
na quinta casa, se não me engano, na sétima, né? Ou nona casa, enfim, na 12ª casa. Você vai ter muitas maldições na sua vida, vamos dizer assim, por fazer, ou quieto numa posição lá, oráculo, né? Por fazer o jejum dos pecados, você vai aliviar essa questão também. Olha só que louco. Então, você está molhando a raiz da árvore, por exemplo. Você pode molhar o galho da árvore, você pode molhar a folha da árvore, você pode molhar aí o fruto da árvore, você pode molhar a flor, né? Individualmente. Pode dar certo? Pode. Você pode tentar o que você quiser. Mas quando você molha a raiz da árvore, né? Você vai alimentar todas as folhas, frutos, galhos e flores da árvore numa só questão. Deus é essa árvore, essa raiz suprema, entendeu? Onde você, ao servi-lo, né, você vai se conectar com todas as pessoas, né, que estão conectadas com ele também, e com todo o universo aí. Né? Então, Bhakti é isso. E no controle de nossas divagações, que ele está nos nossos corações, ele vai sempre aproximar pessoas do bem para o nosso lado. E quando nós passarmos por alguma aflição, nós vamos ter forças para passar por aquela aflição. Né? Eu tenho aquela resiliência para passar pelaquela aflição. Então, porque Deus é o sumo bom. Então, na leitura que nós iremos fazer aqui, né, a gente faz esse preâmbulo para mostrar para você sobre a importância do jejum do Ekadasi e contar a história também do Ekadasi para você. Só por ouvir a história do Ekadasi, você se beneficia também. Então, há mais de 33 anos que eu pratico essa questão e sempre estou incentivando as pessoas ao meu redor a fazer o Ekadasi. Muitas pessoas que eu conheço sabem dessa questão. Até na empresa que eu trabalho, né? O pessoal não sabia disso aí. Pô, João, você, meu, tenta me entender não, que você vai passar fome. Cara, eu não quero falar sobre essa questão, tá tranquilo, eu não vou passar fome. Há 33 anos que eu faço essa questão, posso comer fruta, mas nesse dia eu não quero comer grão, só isso. Né? É uma questão aí, não sei como que aconteceu, descobriu essa questão que eu estava fazendo jejum, porque na hora do almoço tem que almoçar, né? Então, não tem para quem faz jejum de Ekadasi aqui no Ocidente, você não tem muita opção de comidas que são feitas para o Ekadasi, né? Então, no Ekadasi você se abstém de grãos e cereais, chás, cafés, não mentir, não roubar, não praticar sexo nesse dia, falar a verdade, né? Comer dormir, não dormir, né? Tentar fazer isso aí e tal. Coisas de asseio pessoal, né? Cuidados assim de fazer a barba, a vaidade, vamos dizer assim. Nesse dia você tenta não fazer. Você pode fazer, pode, mas nesse dia você pensa, você quer estar conectado 100% com outra questão, beleza? Não? É isso, só isso. Não é que é proibido, beleza? Mas não é recomendado. Então, você se abstém de comer grãos e cereais, né? Só frutas e legumes é o mais ideal. Aí você pode comer frutas e legumes o dia inteiro, você pode beber só água o dia inteiro, ou você pode ficar em jejum completo até meio-dia, depois comer frutas e legumes, você vai ter um outro benefício maior ainda. Você pode ficar em jejum até o pôr do sol, vai ter um benefício material e espiritual maior ainda, né? E depois quebrar o jejum com frutas e cereais, né? Você pode ficar em jejum completo e dormir em jejum, tá certo? Você pode ficar em jejum completo até o pôr do sol e continuar acordado em vigília, né? Só no nascer do sol do outro dia que você quebra o jejum, né? Que você pode fazer todos esses estilos aí de níveis de complexidade de fazer o Ekadasi. O mais importante é não comer o grãos. E você que está convalescente aí, está com alguma dificuldade, está aqui doente, sei lá, alguma questão assim, não está impossibilitado de fazer o Ekadasi, por ouvir essa história que nós iremos narrar aqui, e por pronunciar, né, cantar os nomes de todos os Ekadasi, dos 24 Ekadasi, na verdade é 26, né, você alcança o mesmo benefício de quem fez o jejum. Por quê? Porque Deus, ele acaba com todas as contradições. No mundo material nós temos muitas contradições, mas em Deus ele acaba com todas as contradições. Todos os rios, não importa o tamanho do rio, vai desembocar no mar. Pode ser um rio curto, um rio pequeno, um rio que não chega até o mar, mas ele vai ter um braço que vai chegar num rio, um afluente que vai chegar naquele tal, e a água dele vai chegar no mar. Vários caminhos levarão ao mar. Né? Então Deus, ele consegue atender todos os caminhos das pessoas, todas as dificuldades, ele vai acabar com todas as contradições. Ele é Deus, pode fazer qualquer coisa.
entendendo essa questão, você compreende sobre a devoção. Falar que Deus está em toda parte é bacana, mas realizar Deus em toda parte, quando você começa a praticar Bhakti e o jejum de secadas, você começa a perceber as coisas. Né? Você vai espiritualizar seu local, né? Você vai sacralizar suas coisas, né? Enfim. E aquilo que você economizou com o estilo de jejum que você fez, você da caridade, aquilo que você economizou de fogão, de cozinhar, né? de alimentação, você dê em caridade, né? Isso aí vai te dar muitos benefícios materiais e espirituais. Deus não é contra você ter desejos materiais servindo a Ele. Por quê? Porque Ele entende que você está buscando por Ele. É material, mas no buscar por Ele, né? Tenta aproximar do sol e está na escuridão, não tem jeito. Se você está se aproximando do sol, vai ter luz, cara. Se você se aproxima de Deus, vai ter Deus. Vai ter o supremo bem, que vai resvalar em você um pouquinho. Daqui a pouco, quando você vê, pô, meu irmão, eu estou servindo a Deus buscando coisas materiais, tal, mas é que nem Dhruva Maharaj, eu estava procurando cacos de... Eu queria a joia mais preciosa. Eu queria cacos de vidro, pensando que era o sumambono, e encontrei a joia mais preciosa. Então, no processo de serviço devocional, a gente vai purificando nossas intenções. Beleza? Não? Nossas intenções ocultas, né? Então, muito obrigado aí pela sua atenção até aqui. Vamos ler a história do Amalak Ekadasi. Amalak é um fruto, é a groselha indiana. Ela é meio verde, né? Ela fica amarela quando está madura, né? Vermelha, né? Se não me engano. É um fruto muito especial para o Vaishnava. Narada Muni trouxe do mundo espiritual a Amalak para esse mundo. Ela é uma planta sagrada na Índia, né? Enfim, eu tive a oportunidade de vê-la, né, na Índia a vez que eu fui para lá. Então vamos ver a história do Amalak Ekadasi, que ocorre hoje, domingo, dia 9 de março de 2025. São exatamente 16 horas e 2 minutos. Desculpe o atraso aí, tinha que ler ontem essa história. Mas não se preocupe, você que não conseguiu fazer o jejum hoje, né, ficou sabendo hoje, não tem problema. Ele continua, para quem não fez, no Duadas, que é amanhã. Então, se você fizer o jejum amanhã também, é a mesma coisa, o mesmo resultado, a mesma coisa. Então ele continua, para quem não conseguiu fazer hoje, ele continua amanhã, né, dia 10, segunda-feira. Deixa eu pôr o óculos aqui para ler. Vamos ver a história aqui. O rei Mandata certa vez disse para Vaishista Muni: ó grande sábio, por bondade, seja misericordioso para comigo e conta-me sobre um jejum sagrado que me beneficiará eternamente. Vaishista Muni respondeu: ó rei, tenha bondade de ouvir enquanto descrevo o melhor de todos os dias de jejum, Amalak Ekadasi. Aquele que observa fielmente um jejum neste Ekadasi obtém enorme opulência, livra-se dos efeitos de todo tipo de pecados e obtém liberação. Jejuar neste Ekadasi é mais purificante que doar 1000 vacas em caridade a um Brahmana puro. Portanto, por favor, me escute atentamente enquanto conto a história do caçador que, embora diariamente ocupado em matar animais inocentes para ganhar na vida, obteve liberação por observar um jejum no Amalak Ekadasi e seguir as regras e regulações de adoração prescritas. Uma vez havia um reino chamado Vaidisha, onde todos os brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras eram igualmente dotados de conhecimento védico e grande força corpórea e refinada inteligência. Ó leão entre os reis! O reino inteiro estava cheio de sons védicos, nenhuma só pessoa era ateísta e ninguém pecava. O governante deste reino era o rei Pashubinduka, um membro da dinastia de Soma, ou a Lua. Na cultura védica, na milenar tradição védica indiana, né? Ou os reis descendem da dinastia da Lua, Soma, Chandra, né? Ou da Suryavansa, que é do Sol. Ele também era conhecido como Chitrarata e era muito religioso e veraz. Dizem que o rei Chitrarata tinha a força de 10.000 elefantes e que era muito rico e conhecia os 6 ramos da sabedoria védica perfeitamente. No final a gente vai dar uma nota sobre essa questão. Durante o reino de Maharaja Chitrarata,
Nenhuma só pessoa em seu reino tentou praticar o Dharma, dever de outra. Tão perfeitamente ocupados em seus próprios dharmas estavam todos os brahmanas, kshatras, vaixas e shudras. Não se viam nem miseráveis nem pobretões pelo reino afora, e nem havia seca ou inundação. Na verdade, o reino estava livre de doenças e todos gozavam de boa saúde. As pessoas prestavam serviço devocional, bhakti, amoroso à suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, assim como fazia o rei, que também prestava serviço especial ao Senhor Shiva. Além do mais, 2 vezes por mês todos jejuavam no Ekadasi. O Ekadasi ocorre 2 vezes ao mês. É o 11º dia da lua, né? Desta maneira, ao melhor dos reis, os cidadãos de Vaidisha viviam muitos e longos anos em grande felicidade e prosperidade. Abandonando todas as variedades de religião materialista, dedicavam-se completamente ao serviço amoroso ao Senhor Supremo, Hari. Uma vez no mês de Palguna, veio o sagrado jejum de Amalak Ekadasi, junto com o Duadasi. O rei Titrarata realizou que esse jejum em particular consideraria benefício especialmente grande, e portanto ele e todos os cidadãos de Vaidisha observaram esse sagrado Amalak Ekadasi muito estritamente, seguindo cuidadosamente todas as regras e regulações. Após banhar-se num rio, o rei e todos os seus súditos foram ao templo do Senhor Vishnu, onde crescia uma árvore Amalak. Primeiro o rei e seus principais sábios ofereceram a árvore a um pote cheio de água, bem como um belo dossel, calçados, ouro, diamantes, rubis, pérolas, safiras e incenso aromático. Então adoraram o Senhor Parashurama com estas orações. Ó Senhor Parashurama, ó filho de Renuka, ó ser que agrada a todos, ó libertador de todos os mundos, por bondade, venha para baixo desta sagrada árvore Amalak e aceita nossas humildes reverências. Então oraram a árvore Amalak. Ó Amalak, filha do Senhor Brahma, tu podes destruir todos os tipos de reações pecaminosas. Por favor, aceite nossas respeitosas reverências e estas humildes dádivas. Ó Amalak, és na verdade a forma do Brahman, e uma vez foste adorada pelo próprio Senhor Ramachandra. Quem quer que te circumbule, portanto, imediatamente é libertado de todos os seus pecados. A pessoa se liberta de todos os pecados, né? Só que acontece com a vida condicionada às vezes, né? É o banho do elefante. O Padre Shamir, na Néctar da Instrução, o Srila Prabhupada dá o exemplo nos significados ali do verso Bhakti-Vedanta na Sakura da Vegan. E ele explica sobre o seu mestre espiritual, citando que o banho do elefante, né? E o Dishira Maharaj fala, pô, o elefante se banha, né? Toma um banho, mas depois ele se rola na lama de novo, vai se sujar de novo. Então você se livra do pecado, mas depois continua pecando, entendeu? É isso, essa questão aqui que pode acontecer, né? Após oferecer estas excelentes orações, o rei Titarata e seus súditos permaneceram acordados durante toda a noite, orando e adorando segundo as regulações que governam um sagrado jejum de Ekadasi. Foi durante essa ocasião auspiciosa de jejum e oração que um homem muito irreligioso se aproximou da assembleia, um homem que mantinha a si e a sua família matando animais. Oprimido pela fadiga e pelo pecado, o caçador viu o rei e os cidadãos de Vaidisha observando a Amalak Ekadasi realizando uma vigília a noite toda, jejuando e adorando o Senhor Vishnu, no lindo cenário da floresta, que estava brilhantemente iluminada por muitas lâmpadas. O caçador escondeu-se pertinho, desejando saber que seria esta extraordinária cena diante dele. O que está acontecendo aqui? Pensava. O que viu naquela maravilhosa floresta sob aquela sagrada árvore Amalak foi a deidade do Senhor Damodara, segundo o Senhor Damodara sendo adorada sobre o asana do pote de água. E o que ouviu eram devotos cantando canções sagradas, descrevendo as formas e passatempos transcendentais do Senhor Sri Krishna. Esquecendo-se de si, esse ferrenho assassino irreligioso de inocentes aves e animais passou a noite inteira em grande espanto, enquanto observava a celebração de Ekadasi e ouvia a glorificação do Senhor Supremo. Logo após o alvorecer, o rei e seu séquito real, inclusive os sábios da corte e todos os cidadãos, completaram sua observância do Ekadasi e retornaram à cidade de Vaidisha. O caçador então retornou à sua cabana e comeu alegre sua refeição. No devido tempo, o caçador morreu.
Porém, o mérito que acumulara por jejuar no Amalaca Ecádase e ouvir a glorificação da suprema personalidade de Deus, bem como por ser forçado a ficar acordado a noite toda, tornaram-no qualificado a renascer como um grande rei com muitas quadrigas, elefantes, cavalos e soldados. Seu nome era Vassurata, o filho do rei Vidurata, e governava o reino de Jayanti. O rei Vassurata era forte e destemido. Refulgente como o sol e tão belo como a lua. Em força era como Vishnu, e em matéria de perdão, tal como a própria terra, muito caridoso e sempre veraz. O rei Vassurata sempre prestava serviço devocional amoroso ao Supremo Senhor Vishnu, por isso tornou-se muito bem versado no conhecimento védico. Sempre ativo dos assuntos do Estado, gostava de cuidar muito bem de seus súditos como se fossem seus próprios filhos. Não gostava que ninguém fosse orgulhoso e costumava esmagá-lo quando o havia. Realizou muitos tipos de sacrifícios e sempre certificava-se que as necessidades do seu reino recebessem suficientemente caridade. Certo dia, enquanto caçava na selva, o rei Vassurata desgarrou-se da trilha e perdeu o caminho. Vagando durante algum tempo e eventualmente ficando cansado, fez uma pausa sob uma árvore e, usando seus braços como travesseiro, caiu no sono. Enquanto dormia, selvagens bárbaros de uma tribo encontraram-no e, lembrando de sua inimizade, já de longa data, para com o rei, começaram a discutir entre eles as várias maneiras de matar o rei que estava dormindo ali, que era seu inimigo. E por que ele matou nossos pais, mães, cunhados, netos, sobrinhos e tios, que somos forçados a vagar sem rumo como um bando de loucos? Dizendo isso, prepararam-se para matar o rei Vassurata, com várias armas, inclusive lanças, espadas, flechas e cordas místicas. Mas nenhuma dessas armas mortais conseguiu nem mesmo tocar o rei adormecido, e em breve a incivilizada tribo comedora de cães ficou temerosa. O medo consumiu-lhes a força e logo perderam o pouco de inteligência que tinham e ficaram quase inconscientes pela desorientação e fraqueza. De repente, uma linda mulher apareceu do corpo do rei, assustando os aborígenes. Decorada com muitos ornamentos, emitindo uma fragrância maravilhosa, usando uma excelente guirlanda em redor do pescoço, suas sobrancelhas franzinas numa expressão de ira feroz e seus fogosos olhos vermelhos luzindo, parecia a própria morte personificada. Com sua chamejante chakra, rapidamente ela matou todos os caçadores tribais que haviam tentado assassinar o rei adormecido. Bem naquele momento o rei acordou e, vendo toda a tribo morta ao redor dele, ficou espantado, perguntava-se: esses são todos os grandes inimigos meus. Quem os matou tão violentamente? Quem é meu grande benfeitor? Nesse mesmo momento ouviu uma voz do céu. Perguntas: quem te ajudou? Bem, quem é aquela pessoa que só pode auxiliar qualquer um atormentado? Não é outro senão o Sr. Keshava. O Sr. Keshava é o nome de Deus, de Krishna, a suprema personalidade de Deus, aquele que salva todos que se refugiam nele, sem qualquer motivo egoísta. Se você, meu amigo e minha amiga que me ouve do outro lado, não importa que você seja, qual tradição, qual religião você faz, se você buscar por Deus com sinceridade, Ele vai chegar até você. Ao ouvir essas palavras, o rei Vassurata foi tomado de amor pela suprema personalidade de Deus, retornou à sua capital e governou ali como um segundo Indra, sem quaisquer obstáculos. Portanto, ó rei Mandata, ao venerado Vashishta Muni concluiu: quem observa o sagrado Amalaca Ecádase indubitavelmente alcançará a suprema morada do Senhor Vishnu. Tão grande é o mérito religioso obtido por observar este mais sagrado do dia de jejum. Assim termina a narrativa das glórias do Palguna Sukla Ecádase ou Amalaca Ecádase do Brahmanda Purana. Notas: primeira, os 6 ramos da sabedoria védica são o sistema Karma Mimamsa, de Dhyamini, o sistema Sankhya, do Sr. Kapila, filho de Devahuti. Terceiro, filosofia Nyaya, de Gautama e Kanada. E a filosofia Mayavada, de Astravaka. Yoga Sutras, de Patanjali. E a filosofia Bhagavata, de Srila Vedavyasa. Então, meu amigo e minha amiga, essa história do Amalaca Ecádase, você veja que por um jejum você é salvo, né?
Deus ele dá vários meios, ele é o supremo bem, ele vai dar, ele quer que todo mundo se conecte com ele. Então a misericórdia está aí. Tem o jejum, tem os santos nomes dele, tem os Vaishnavas, quando você presenteia uma pessoa que está seguindo uma questão, você tem muito mérito por isso, né? Enfim, quando você dá presentes, entender essa questão do presentes, né? Sempre você procurar presentear pessoas aí, em nome de Deus, né? Claro, que estão sempre do seu lado, sempre te ajudando, isso é muito bom. Idem velem, idem noli. O professor Lavo de Carvalho falava isso no COF, né? Idem velem, idem noli significa faça amizades com pessoas com o mesmo temperamento que você, né? É isso aí. Obrigado de coração pela sua audiência. Você tem muitas pessoas no canal que fazem esse jejum, né? É poucas, mas fazem esse jejum. Obrigado a você que navega aí de vez em quando vê nossos vídeos aí, está fazendo esse jejum. Ele continua amanhã. Se você não conseguiu fazer hoje, amanhã, dia 10, né, de março de 2025, ele continua, segunda-feira, tá bom? Duvide de tudo depois do vídeo da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Cante Hare Krishna e seja feliz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.